Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje será uma abordagem cristã de um texto escrito por Platão no livro 7 de sua obra chamada A República. Platão foi discípulo do conhecido filósofo chamado Sócrates. Tudo que nós sabemos a respeito de Sócrates foi escrito por Platão. Aristóteles, outro filósofo bastante conhecido, foi discípulo de Platão. E Aristóteles foi professor do grande conquistador Alexandre o Grande. O texto de Platão que nós vamos ler se chama O Mito da Caverna, também conhecido como Alegoria da Caverna. Após a abordagem filosófica proposta por Platão, faremos uma profunda abordagem cristã sobre o tema e certamente seremos grandemente edificados. A mensagem tem como objetivo nos conduzir a um despertamento espiritual sobre a necessidade de pregarmos o Evangelho da salvação. O mito da caverna é uma metáfora que apresenta o dualismo platônico, quando ele faz referências entre os opostos, como escuridão e luz, conhecimento e ignorância, ilusão e realidade. O mito da caverna foi escrito por Platão em forma de diálogo com dois personagens, Sócrates e Glauco. Tudo indica que Platão queria homenagear o seu mestre nessa obra. No mito da caverna, Platão descreve que alguns homens viviam desde a sua infância aprisionados em uma caverna. Nesse lugar não conseguiam se mover porque as correntes os prendiam. Eles estavam assentados de costas para a entrada da caverna e apenas conseguiam ver a sua parede ao fundo. Esses homens se encostavam em uma parede pequena, onde uma fogueira permanecia acesa constantemente. Por trás dessa parede passavam homens transportando coisas, e porque a parede ocultava o corpo desses homens, tudo que os prisioneiros conseguiam ver eram sombras dos objetos transportados por eles. Para os prisioneiros da caverna, o mundo que eles conheciam se resumia apenas às sombras que eram projetadas na parede ao fundo da caverna. Aconteceu que certo dia um dos prisioneiros conseguiu se libertar das correntes que o aprisionavam, e então ele, com muita dificuldade, se dirigiu para a saída da caverna. Essa dificuldade estava no fato de os seus olhos se incomodarem com a luz da fogueira e posteriormente com a luz exterior à saída da caverna, uma vez que os seus olhos nunca tinham visto a luz. Por causa da dificuldade encontrada, aquele prisioneiro pensa em desistir e retornar ao conforto da prisão que estava acostumado. No entanto, aos poucos os seus olhos foram se acostumando com a luz, e então ele começou a enxergar nitidamente, admirando as maravilhas do mundo exterior à caverna, maravilhas essas que ele não conhecia. Então aquele homem foi tomado por uma profunda compaixão por seus companheiros, que estavam ainda aprisionados na caverna. E ele decide enfrentar o caminho de volta com o objetivo de libertar os outros prisioneiros e de lhes mostrar a verdade. Nesse diálogo, Sócrates pergunta a Glauco o que poderia acontecer com esse homem ao regressar aos seus companheiros e lhes mostrar a verdade sobre o mundo fora da caverna. Glauco responde que pelo fato de seus companheiros estarem acostumados com a escuridão, não acreditariam no seu testemunho. O prisioneiro liberto encontraria dificuldades para comunicar o que tinha visto, correndo até mesmo o risco de ser morto, sob a alegação de perda da consciência ou loucura. Abordagem filosófica de Platão sobre o mito da caverna.
Em sua abordagem filosófica, Platão considera sobre a importância de se abandonar qualquer posição de comodidade e sair em busca do conhecimento. Na metáfora, as correntes representam as opiniões e o senso comum que muitas vezes impedem ou desanimam o indivíduo de buscar o conhecimento verdadeiro, fazendo com que viva em um mundo de sombras. Essas sombras representam as coisas falsas que imitam as verdadeiras, fazendo com que as pessoas vivam em um mundo de aparência. Assim como fez aquele prisioneiro, as pessoas precisam confrontar os hábitos do dia a dia e libertar-se das correntes em busca da verdade. A saída da caverna representa a difícil jornada de todo aquele que deseja romper preconceitos e sai em busca do conhecimento. A luz representa o conhecimento que ilumina e mostra a realidade e a verdade. O filósofo é aquele que conseguiu sair da caverna, conseguiu ter acesso ao conhecimento e agora faz a tentativa de libertar todos aqueles que estão aprisionados na caverna da ignorância, ainda que isso coloque em risco sua própria vida. Após a leitura do mito da caverna e após a análise filosófica, percebemos que essa obra nos permite fazer uma profunda abordagem cristã. É interessante observarmos como os prisioneiros acorrentados na caverna viviam sua vida sem imaginar que estavam sendo enganados. Para eles, o conforto da caverna e o movimento daquelas sombras eram o suficiente para acharem que tinham uma vida real. Em nossa abordagem cristã, somos obrigados a concordar que nós éramos como aqueles prisioneiros acorrentados. Nós também vivíamos presos em uma caverna. Se aqueles homens não tinham conhecimento do mundo real, porque estavam vivendo em um mundo de ilusão, enganados por imagens que não representavam a realidade, assim também nós estávamos vivendo uma vida espiritual na caverna do pecado. Nós não tínhamos o conhecimento de Deus, nós não conhecíamos o Senhor. Vivíamos acorrentados nas correntes do pecado, nas correntes dos vícios, nas correntes da rebeldia, nas correntes da dureza de coração, nas correntes da incredulidade, nas correntes do engano e da corrupção. Vivíamos acorrentados em uma caverna espiritual que nos impedia de ter o conhecimento de Deus. Certo dia, aquele prisioneiro conseguiu se libertar daquelas correntes que o prendiam em uma caverna escura. Uma caverna que era mal iluminada, uma caverna que tinha uma fogueira que projetava imagens enganosas. Ainda que com dificuldades ele conseguiu sair da caverna até que se deparou com a luz. Agora aquele homem estava encantado com o mundo real, estava vendo como eram os objetos, as árvores, o céu e os animais. Deparou-se com a luz do sol. Podemos imaginar que ele percebeu que a luz do sol, além de iluminar, também aquecia. Aquele homem estava se deparando com um mundo de novidades, estava se deparando com uma nova vida. Ele começou a ver e a conhecer coisas que nunca tinha visto e coisas que nunca tinha conhecido. Então ele percebeu que sempre viveu em uma caverna, cheio de engano e de ilusões. E é interessante como isso também aconteceu conosco no dia em que nós conseguimos nos despojar das correntes e sair da caverna do engano e do desconhecimento de Deus. Nós conseguimos sair da caverna da ignorância e nos encontramos com o Senhor Jesus, o sol da justiça, que nos apresentou uma nova vida, uma vida sem engano, uma vida sem ilusão, uma vida sem escuridão.
A verdadeira luz que ilumina todo homem estava agora iluminando nossas mentes e corações, para que a luz do Evangelho resplandecesse em nossas vidas, nos conduzindo ao arrependimento de nossos pecados e nos conduzindo a uma verdadeira entrega de nossas vidas ao Senhor Jesus. Agora não estamos mais na caverna do engano e da mentira. Agora nós temos o verdadeiro conhecimento, o conhecimento da verdade, o conhecimento de que em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, temos a experiência do novo nascimento e temos a certeza da nossa salvação. Em Jesus nós sabemos que podemos ter vida e vida em abundância, andando na luz e fazendo a vontade de Deus. Quando saímos da caverna espiritual, deixamos para trás uma vida de correntes e grilhões, uma vida de desconhecimento e de ilusões. Quando saímos da escuridão da caverna, sobre nós resplandeceu a verdadeira luz, resplandeceu sobre nós a luz do sol da justiça, resplandeceu sobre nossas vidas a luz da estrela da manhã. Jesus é a nossa estrela da manhã, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa segurança, Jesus é o nosso grande Deus e Salvador. Aleluia! Agora conhecemos o caminho, a verdade e a vida. É muito triste nós analisarmos a realidade de vida daqueles prisioneiros que permaneceram acorrentados naquela caverna escura, no mundo de ilusões e de engano. Eles não conheciam o mundo real, eles não conheciam a realidade, eles não conheciam a verdade. Eles estavam acomodados e acostumados com uma vida, sem saber que vida melhor esperava por eles fora da caverna. E nós podemos ver em nossa abordagem cristã que manter as pessoas na caverna é uma estratégia do diabo, pois ele deseja que os homens estejam acorrentados em suas negras correntes da mentira, da ilusão e do engano, e assim estarão sob o seu domínio. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, e é isso que ele tem feito na vida de todo aquele que ele conseguiu conservar na caverna da ignorância, na caverna do desconhecimento de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A estratégia do diabo é manter as pessoas na ignorância do Evangelho, porque a luz do Evangelho tem poder para libertar os cativos do diabo e quebrar as suas correntes. Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. E Jesus também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diante dessa triste realidade, o mito da caverna ainda nos permite fazer uma interessante abordagem que está relacionada à atitude daquele homem que conseguiu chegar para o lado de fora da caverna e teve um encontro com a verdade e com a realidade. Assim como ele, após sair da caverna e ter o conhecimento do mundo real, desejou voltar aos seus companheiros para contar que existe uma vida nova e que a vida na caverna é um engano e uma ilusão, assim também nós devemos anunciar a todos aqueles que estão em suas cavernas espirituais que existe uma nova vida em Jesus esperando por eles. Devemos anunciar que em Jesus seremos novas criaturas, receberemos o perdão dos nossos pecados, que o Senhor fará de nós seus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e devemos anunciar-lhes a mensagem da salvação. Devemos dizer que eles poderão ter uma nova vida na presença do Senhor Jesus.
Precisamos usar as armas de nossa milícia, como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, porque elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular os sofismas e os enganos do diabo e também repreender toda força espiritual que se levante contra o conhecimento de Jesus Cristo. Devemos fazer com que essas pessoas saiam do tempo da ignorância e venham para o conhecimento do Deus verdadeiro. Por fim, encontramos considerações sobre como os prisioneiros reagiriam ao ouvir as novidades contadas pelo seu companheiro. Foi considerada a possibilidade de muitos não acreditarem e, por causa disso, rejeitariam a sua mensagem, e o prisioneiro correria até mesmo o risco de ser morto, sendo acusado de perda de consciência ou loucura. Em nossa abordagem, podemos perceber que muitos têm preferido permanecer na caverna do desconhecimento de Deus. A mensagem do Evangelho tem sido pregada, a salvação em Jesus tem sido anunciada, mas muitos têm dado crédito a doutrinas de espíritos enganadores, cujas mensagens são sofismas e enganos, não apresentando o Senhor Jesus de acordo com as Escrituras. Preferem viver uma vida aprisionados nas correntes do diabo, em uma caverna espiritual sem vida e sem esperança. Preferem fazer as suas obras nas trevas do que fazer as suas obras na luz. Preferem dar crédito às mentiras do diabo do que crer nas palavras do Senhor Jesus. Por causa disso, ficarão sujeitos a severo julgamento, como disse Jesus em João capítulo 3, versículos 19 e 20. Jesus disse: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Caro ouvinte, você já teve um encontro com o Senhor Jesus? A luz do Evangelho já resplandeceu em seu coração? Ou será que o seu entendimento continua sendo cegado pelo diabo? Permanecer na caverna espiritual é permanecer na ignorância, é permanecer sem ter o pleno conhecimento de Deus. Caso você esteja em uma caverna espiritual cheia de enganos e ilusões, hoje você poderá tomar a decisão mais importante de sua vida. Saia dessa caverna e venha em direção a Jesus Cristo, o sol da justiça. Deixe que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida. Aproxime-se da luz, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Tome hoje a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, recebendo-o como seu único Senhor e suficiente Salvador. Não deixe para amanhã a decisão mais importante de sua vida, pois essa decisão vai definir o seu destino eterno, o céu ou o inferno. Entenda isto. Você é o único responsável pelo seu destino eterno. E o seu destino eterno depende da decisão que você tomar em relação à pessoa de Jesus Cristo. Somente Ele pode te dar a vida eterna. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Reflita nesta mensagem. Faça uma sincera análise de sua vida. Se você se encontra na caverna, permita que a luz do Evangelho resplandeça sobre a sua vida. Entregue-se ao Senhor Jesus, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Desejo que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus, e que esta mensagem continue falando aos nossos corações,
pelo poder do Espírito Santo.